A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje é 2 de setembro de 2023. Que Deus o abençoe aos irmãos e às irmãs. Ao ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Vamos falar em a santidade, que Deus nos chamou para a santidade e falar um pouco sobre o segredo da santidade. Santidade de Deus para o seu povo. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os pastores, Deus abençoe os irmãos, as irmãs, obreiros, jovem, criança e adolescente. Deus abençoe nosso vizinho, Deus abençoe essa nação. Deus abençoe todos aqueles que estão enfermos, seja liberto. Que Deus abençoe os empresários, lojistas, todos aqueles que precisam, que têm algo para fazer. Aquele que tem o dom da fé, que Deus abençoe essa fé. Que Deus abençoe o amor nos corações, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz: assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória do Pai, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, o amado. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos ter que falar sobre a santidade, o significado da santidade, aquilo que Deus nos chama e o que Deus tem como santidade. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Antes, nele, antes da fundação do mundo, antes de ter a fundação do mundo, Ele nos escolheu o povo, aquele povo. Eu, você, nós fomos escolhidos por Ele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Santos. Veja bem, santos é uma coisa séria, santos é muito. Está entendendo? Santos. E irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante de Deus. Perante Ele. É perante Ele. Agora tem uma coisa. E em amor. Você entendeu que ser santo tem que ser irrepreensível perante Deus? Você pode falar, eu não adultério, não minto, eu jejum, sou dizimista, e eu visito a casa do Senhor, eu obedeço as palavras do meu pastor. Muito bem, tudo isso está na Bíblia. Os santos devem obedecer a palavra de Deus. Mas ele diz assim que era para ser irrepreensível nele, perante Deus. Agora você viu no final, é vírgula, e em
amor. Como está a minha vida de amor? Eu amo o ser humano como se fosse eu. Eu amo os meus irmãos e as minhas irmãs como se fosse eu. Irrepreensíveis, se não amar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso semelhante, como se fosse nós, para que diante deles, de Deus, seja achado irrepreensível, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Ele pega aqui um rico e um pobre, um leproso e um doutor. Para ele tem o mesmo valor, o mesmo peso. Ele ama igualzinho o rico, o pobre, o doutor, o leproso. Ele ama a irmã missionária que faz a obra dele, mas Jesus Cristo, ele ama a prostituta do jeitinho que ama a missionária. O que a missionária vai receber no futuro? Galardões pelos seus feitos. O amor de Jesus Cristo para com a irmã é semelhante ao amor de Jesus Cristo para com a prostituta. Sabe por quê? Porque ele tem uma alma dentro dela. Por isso nós temos que ser chegados irrepreensível diante de Deus. Não é só nós falar que somos crentes, conhecemos a Bíblia, orarmos, jejuarmos, dizimarmos, irmos à igreja, abraçar o nosso pastor. Mas quantos irmãos, quantas irmãs, velhinhos e velhinhas, quantas pessoas que não têm muito na sociedade, muita aparência, quantas vezes já foram abraçados por você? É verdade, sobre chegar na igreja, as pessoas abraçam, conversam, aqueles que têm intimidade. E aqueles que estão ali, como tem diz, quem são eles? Eles são templo do Espírito Santo, meus irmãos. Eles são mantenedor dessa igreja, pastores e obreiros. As orações desses pequeninos, dessas irmãs, o pequenino dízimo da irmã, do irmão, as ofertas pequenas, a simplicidade deles é que permanece, que faz a igreja permanecer viva. Como é que nós vamos chegar diante de Deus? Apresentando a Ele aquilo que nós não fazemos. Eu não cometo esse pecado, mas você pode não ter cometido esse pecado. Mas quantos irmãos e quantas irmãs você feriu? Você ignorou? Você julgou? Você dançou fora? Medite na sua consciência. Você sabe por quê? Estava meditando na palavra de Deus. Tinha no tempo da lei uma mulher que foi apanhada no pecado, no ato de adultério. E foi levado a Jesus Cristo. Mas levaram só a mulher. E o homem não. O homem deixaram fugir. Era para apedrejar só a mulher. Aquela mulher era casada. Vocês lembram-se disso aí?
põe na cabeça, ela era casada. Jesus Cristo conhecia a necessidade daquela mulher. Como o esposo dela o tratava mal. Como o esposo dela encostava. Quantos desejos, quanta necessidade ela tinha. E Jesus Cristo viu que veio um homem dizendo que era parentes. Era Satanás, na mente dele, para se aproveitar. E foi fazer, dar para ela aquilo que ela tinha necessidade. Jesus Cristo vendo a situação dela e conhecendo o coração dela e dos homens, amando aquela mulher do mesmo jeito que amava aqueles outros que estavam levando, e aquelas mulheres e homens estavam ali com pedra nas mãos para apedrejar. Jesus Cristo, amando ela, disse para eles: apedrejai. Quem não tiver pecado de vocês, seja o primeiro a tirar a pedra nesta mulher. A consciência daqueles homens, começando pelos sacerdotes, foram com a pedra na mão, foram meditando e dizendo: eu tenho pecado. Qual era o pecado? Não importa. Mas todos eles, Jesus Cristo diz: aquele que não tiver pecado. Foram todos embora. Ficou ali só um que não tinha pecado, chamado Jesus Cristo. E uma mulher para ser apedrejada. Jesus Cristo olha para ela e disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Eles não te acusaram? Ela disse: não. Ele disse: nem eu te acusarei. Vá em paz e não peque mais. Olha o amor do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo que estava ali para apedrejar, eles não tinham amor. Eles tinham pecado, se não era aquele que ela tinha cometido, mas tinha outro pecado. Ou seja, para Deus tudo é pecado. Por isso que a gente foi antes da fundação do mundo. Nós fomos chamados, foi escolhido por Deus. Nós, a igreja, homens e mulheres, para ser santos, irrepreensível. Veja bem, o santo não é aquele que não faz. Irrepreensível é aquele que se coloca na presença do outro. Aleluia. Julga, pega os pesos e coloca na posição daquele que está para ser julgado. Aquele que ama, aquele que pecou do jeito que ele gostaria de ser amado. Houve aquele que fracassou da maneira que ele gostaria de ser ouvido. Que tenha misericórdia da maneira que ele desejaria ter misericórdia, receber misericórdia. Meus queridos irmãos, a vida de santidade é muito além do que nós temos. Tomarmos a ceia, irmos à igreja, pregarmos a palavra, exortarmos a igreja, orarmos pelos enfermos, evangelizar. Amados, ser santo, irrepreensível, vai muito além disso aí. Quantos irmãos, quantas irmãs estão caindo na estrada? Quantos estão carregando a sua cruz?
cortando pelo meio, porque não está aguentando. Você ama esse irmão e essa irmã? Eu vou te perguntar, pastores, aquelas irmãs que estão toda rebocada, cabelos cortados, orelhas furadas, cheio de brincos, tatuagens, vestes compridas, calças apertadas, manga de camisas, alcinhas. Eu quero vos dizer, vocês têm ensinado para eles que Jesus Cristo é santo e que o irmão não pode chamar atenção com seu corpo, porque o corpo dela é o templo do Espírito Santo. Você tem falado com esse jovem, com esse irmão, que ele não pode andar com vaidade. A Bíblia diz que não é para rapar os canos do cabelo e isso é vaidade. Você tem amado esse irmão, essa irmã, esse jovem. Não é para dizer, essa é minha doutrina, isso aí eu excluo, não. É para dizer, Jesus te ama, Ele tem os céus para você. E Ele fica contente quando você trata-se assim. O Senhor entristece com a irmã quando você vive assim. Pastor, você é irrepreensível diante de Deus, ou você obedece uma convenção que não diz para onde vai levar o povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja crente, pastores, converte os vossos corações. Você não conhece a Bíblia, não conhece o dono da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo é santo. Ele nos chamou para sermos irrepreensíveis. Entre nós, eu tenho que dizer para a irmã, Jesus te ama, minha querida. Ele tem um plano para com você na eternidade. Ele está triste porque você está com vaidade. Se o seu esposo tem colocado você a fazer vaidade, ele está pecando. Meus queridos irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sede santos, irrepreensível diante de Deus. Isto é ser irrepreensível, é chegar diante de Deus e dizer para a irmã, para o jovem, para o ancião, o Senhor ama você. Você, o corpo, é templo e morada do Espírito Santo. Deus não se agrada de vaidade. Deus não se agrada porque a vaidade vai corrompendo. Lembra de uma coisa, um pecado que o jovem, o irmão ou a irmã comete e sente-se acusado, procura o pastor para que ele seja passado por uma disciplina. Se ele procurou, porque ele sabe que ele pecou, a misericórdia de Deus provém sobre ele. Agora lembre-se, a vaidade que está no seu corpo. Você não falou nada com o seu pastor, porque o seu pastor está com a mente tampada. A sua convenção falou que não tem problema. Irmãos, o pastor da convenção não é Deus.
Santo é o Senhor, Ele que te ama, minha irmã e meu irmão, Ele que te ama, jovem, Ele quem cura suas enfermidades, Ele quem abre porta de emprego para você, Ele quem te livra do laço do passarinheiro, é Ele quem te dá os dons celestes, é o Senhor quem te usa nas mãos dele para pregar a palavra. Sede santo, irrepreensível, mas lembra-se, diante dele, irrepreensível perante ele, e em amor. Vocês sabem, pregar é fácil, ensinar é fácil, sem o temor de Deus é mais ainda. Agora amar é impossível sem o temor de Deus. O amor só provém de Deus pelo Espírito Santo no coração. Eu não consigo olhar para a igreja sofrendo com toda sorte de enfermidade. É o câncer, é a AIDS, é depressão, pessoas tirando a vida, adulterando, casais se desfazendo dentro de uma igreja. Aonde está o amor? Aonde está o homem e a mulher irrepreensível diante de Deus e em amor? A Bíblia é bem clara. A palavra de Deus nos afirma: se o homem não tratar bem a sua mulher, a sua companheira, que herdeira dele é co-herdeira na salvação, diz que nem as orações dele não sobem. Como pode subir o homem, a alma, se as orações dele não sobem diante de Deus? Meus amados irmãos, jovens e crianças, examine a Bíblia, receba discernimento da Bíblia, não pela boca dos ensinadores profanos que há na face da terra, mas do joelho, com o joelho no chão, recebei a instrução vindo dos céus. Pergunta para o Senhor o que é uma vida de santidade. Veja de um homem que era segundo o coração de Deus. Ele pecou de adultério. Ele mandou matar um homem. Mas ele clamou e disse: o Senhor me purifique e ficarei puro. Me santifique e serei santo. A justiça, o desejo de fazer justiça faz parte da santidade do homem. Se você estiver enfermo, Jesus Cristo vai curar, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Tudo quanto pedir ao Pai, na oração em meu nome, disse Jesus, crendo receberá e tê-lo-á. E não pregarei esta palavra se não for para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aonde tiver um canceroso, se crê nesta palavra, será curado agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aonde tiver um paralítico, se crê, levantarás para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Aonde tiver um cego, se crê, abre as vistas, os olhos, enxerga para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a enfermidade que está assolando este mundo e as igrejas, chamada depressão, é uma enfermidade satânica e é curada só pelo poder da oração dos crentes, chamados, escolhidos, aqueles que Deus chamou para ser irrepreensíveis diante dele. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe esta nação, que Deus abençoe o presidente dessa nação, que Deus abençoe os pastores, os presidentes, todos os pastores, os crentes, crianças e adolescentes, de jovem e adulto, as irmãs de oração, que Deus abençoe os vizinhos, todos aqueles que não creem, não são crentes, mas que creem será salvo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. As portas se abrirão nos céus e Deus vai te conceder a oportunidade. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, jovens e crianças. E o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor seja conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E a paz do Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia.